2022, ano de Copa do Mundo. O Casagrande, comentarista do Grupo Globo, abre o ano escrevendo uma coluna muito, mas muito escrota, com perdão da má palavra. Ele coloca o seguinte, ele faz a pergunta e ele mesmo responde, né? O que é mais importante para o cidadão brasileiro? A seleção conquistar o hexacampeonato ou uma derrota do Jair Bolsonaro nas urnas? Gente, futebol e política já é difícil se discutir. Você imagine colocando tudo no liquidificador. Resenha comigo que está começando. Que bom ter você aqui no meu canal, é muito importante a sua inscrição. Você que está acompanhando o vídeo, clique aqui no vermelhinho, não custa nada e me ajuda bastante. Dê o seu like ou o seu dislike, ative o sininho que o ano está começando, eu vou fazer vários vídeos e eu não quero que você perca nenhum deles. Então é importante que você ative o sininho, beleza? Se inscreva no canal, importante demais para todos que fazem conteúdo digital. Não vou perder tempo não. Gente, não sou de criticar coleguinhas, não costumo fazer isso, não gosto, não acompanho quem eu não curto. Mas me deparei hoje, logo no início do dia, 1º de 2022, com a manchete que me interessa. Começou o ano da Copa. O que falta à seleção na busca pelo Hexa? Opa, vou ler, né? Deixa eu ver o que o Casagrande está falando aqui, né? A gente sempre pega alguma coisa, concorda, discorda, é uma informação, enfim. Eu tô atento. Aí ele abre dizendo o seguinte. O ano está começando, duas coisas importantes nesse ano. O que é mais importante para o cidadão brasileiro? O hexacampeonato mundial ou a derrota de Jair Bolsonaro? Gente, não dá para comparar uma coisa com a outra. Primeiro que elas são completamente independentes. Segundo que é uma coluna de esportes, né? É ridículo, é escroto, é babaca você utilizar escroto até com o torcedor, com o leitor, que vai ali para buscar informação de esportes, de futebol, e se depara com uma opinião política. Gente, eu não estou aqui defendendo nem atacando o Bolsonaro, tá? Em momento algum aqui eu vou dizer em quem eu gosto, em quem eu votei ou quem deixei de votar. Posso até falar, mas num outro vídeo sobre política. Porque é um desrespeito, nesse caso aqui, ao leitor. É o mesmo que o leitor ir numa coluna política e encontrar lá comentários sobre futebol. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E ele se aproveita do espaço no futebol para meter lá as suas opiniões sobre política. E nesse caso ele coloca a conquista de uma seleção brasileira com o futuro de um país, né? O que é mais importante? Ganhar uma Copa do Mundo ou derrota do Jair Bolsonaro? Como se as pessoas que não gostam do Jair Bolsonaro não pudessem torcer por uma conquista da seleção brasileira. A seleção brasileira reúne pessoas que gostam e que detestam o atual governo. Não tem ligação alguma. Aí ele vem falando. Acho difícil a seleção brasileira ganhar o Hexa. Ok, opinião dele, respeito, zero problema. Como também tem zero problema as opiniões dele em relação à política, tá? Tô questionando aqui, você vai ver, tô questionando ele juntar os elementos, né? Aí ele começa falando da seleção. Acha muito difícil, compara com o futebol europeu, falta a seleção centroavante de peso, fala dos goleiros, fala que o Tite tem que ter coragem, defende o Guilherme Arana, zero problema, tá falando dos zagueiros da seleção, dos meias, o Neymar precisa estar focado. Ok, ele vem falando, dando as opiniões dele sobre seleção brasileira. Aí no final,
ele fala: respondendo à pergunta que fiz no início do texto, eu, como torcedor da seleção brasileira e cidadão brasileiro, acho mais importante o resultado nas urnas do que no campo. Ele volta a colocar que é mais importante a troca do governo do que a seleção brasileira conquistar a Copa do Mundo. Porra! É óbvio que o melhor para o país é muito mais importante do que o resultado do futebol. Não estou dizendo que é melhor ou pior a permanência ou não do Bolsonaro. Eu estou dizendo que a vida de um país é muito mais importante do que uma conquista no vôlei, no basquete, no remo, no futebol, no golfe, na porrinha. É óbvio. Não pode comparar. Esquece. Uma coisa não invalida a outra. Elas não têm ligação. Não pode ter ligação. Aí ele diz: ser hexacampeão mundial seria maravilhoso, mas ao mesmo tempo precisamos salvar o país. Ele então, no texto, na coluna de futebol sobre seleção brasileira, ele fala ao povo que é melhor, como se você tivesse que escolher, né? Cara, ó, não dá para escolher, hein? Ou a seleção brasileira ganha ou muda o governo. Então, ele fala, é melhor mudar o governo, é melhor salvar o país do que a seleção brasileira ganhar. Galera, desculpa, tá errado, é sacanagem. A política do país é óbvia, é muito mais importante do que o futebol, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Seleção brasileira pode conquistar 10 Copas do Mundo e não vai mudar o rumo do país, ou o contrário, tem país excepcional e que o futebol é uma merda, então não há ligação nenhuma, zero. E acho até uma vergonha que o Grupo Globo deixe numa coluna de futebol, no espaço destinado ao futebol, à seleção brasileira, que um funcionário seu discorra sobre política, dando a sua opinião. Eu quero ver, se fosse uma opinião contrária, se o Grupo Globo deixaria. Duvido também, né? Pelo posicionamento que a gente vê da Globo, acho muito difícil que alguém escrevesse ali, né? Pô, seria bom se a seleção ganhasse e se o Bolsonaro ganhasse também, né? Enfim. Bom, se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu like ou o seu dislike. Valeu? Feliz 2022!